O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Que possamos juntos compreender o significado do que é ser aprendizes, para que, entrando na energia dessa virtude essencial para empreendermos os nossos caminhos rumo à pura e eterna felicidade, possamos aceitar o convite ao amor do Mestre, de Jesus. Para compreender o amor, iniciamos trazendo o amor através da caridade. A caridade segundo Paulo de Tarso, refletindo e internalizando esse convite tão profundo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Sob as energias amorosas desta mensagem tão profunda aos nossos corações, vamos refletir sobre o convite ao amor, lembrando do convite
do Mestre Jesus. Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Seria possível para nós, na atual encarnação, depois de tantas encarnações desperdiçadas em nome do desamor, já encontrarmos o descanso para a nossa alma nessa encarnação? Entendendo que descanso para a alma é a pura e eterna felicidade? Certamente que não. Mas o que nós podemos, então, já encontrar na presente encarnação? O alívio. O alívio nós podemos buscar aqui e agora, aceitando o convite de Jesus, o convite de seguir a diretriz, o jugo do amor. Como seguir esse convite de Jesus? Essa diretriz? Ele nos diz como: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Como que vamos aprender com Jesus? Inicialmente devemos refletir como aprender a aprender. Como devemos olhar dentro de nós mesmos e verificar se já estamos conectando com as nossas habilidades que já temos, mas que devem serem desenvolvidas para ser um aprendiz do Mestre. Pelo que ele diz a nós no como, podemos sugerir que em cada circunstância que vivemos, seja ela desafiante ou não, nós podemos observar algo que vai nos ajudar imensamente. Se é uma atitude a nossa, desde falada, pensada ou sentida, uma atitude de orgulho. Como assim? Porque o convite aqui é de aprender a humildade e a mansidão. E aprender a aprender é inicialmente buscarmos compreender se existe orgulho. E existe alguma atividade, alguma ação que eu faça, que você faça, que eu pense, que nós pensamos, no nosso nível evolutivo, que não tenha níveis de orgulho? É possível? Certamente que ainda não. Vejamos. Quando eu me sinto vítima de uma circunstância, nesse sentimento, há as raízes do orgulho, porque a vítima é alguém que se coloca num estado de querer o privilégio. Onde há uma vítima, existe o algoz. E como que nós nos sentimos, a primórdio, que a vítima é superior ao algoz.
Quando estou em contato com alguém e ele sai da minha presença e eu digo alguma crítica a essa pessoa, existe algum sinal de orgulho nisso? Por quê? Se achando melhor que o outro, ou se achando que não cai em tentações como o outro. Se formos observarmos o tempo todo, há o convite de buscar esse instrumento essencial de compreender como ser um aprendiz. Senão nós vamos tomar contato com a necessidade, com a importância, com o convite de ser aprendiz, mas não vamos perceber em nós os movimentos que não estão em sintonia com o aprendizado, com aquele que está buscando o caminho da pura e eterna felicidade através do aprendizado com Jesus. A cada instante, se eu observar conteúdos de orgulho, eu começo a dissolver pelas reflexões, pelo esforço, e vou à busca do caminho de desenvolver as virtudes que acolhem esses movimentos de orgulho. Estas virtudes são nossas e nós as temos como semente. Nós temos todas as possibilidades de já manifestarmos virtudes. Por quê? Porque nós somos potência viva da vontade de Deus. Nós somos criaturas criadas por Ele. Ele é amor e só cria amor. Nós já nascemos vitoriosos. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós já nascemos sem defeito de fábrica. Já vem um selo de garantia, garantia eterna. É certo que nós começamos a colocar no motor da nossa caminhada algumas dificuldades que o fizeram ratear e seguir sem ser na leveza que a vida convida. Mas nós já somos obra divina. Em essência, nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos os atributos de Filho de Deus. Então temos todas as condições de sermos aprendizes e seguir o modelo e guia da humanidade. Modelar não é copiar. Quando nós entendemos modelar como copiar, nós dizemos aquela frase que comumente é repetida: ah, mas eu não sou Jesus, então eu não consigo. Não é? Quem quer copiar realmente está num projeto de sofrimento, porque vai deixar para a próxima encarnação, já que não temos ainda, já que não tem as condições de pureza do Mestre. Mas quem quer modelar vai buscar a semelhança do modelo. O modelo, o único ser que encarnou na Terra sem necessidade de reparação e expiação. O único ser que reencarnou na Terra não para exercer o poder de ter o direito
de não passar pelo que passou, como o Afro lembrou agora mesmo. Ele veio pela sua misericórdia, pela sua compaixão a todos nós, não exercer o direito de não passar pelas situações que passou, mas sim doarmos-nos o exemplo que é possível ser virtuoso mesmo nas mais diversas circunstâncias. É possível cumprir as leis divinas mesmo nas mais diversas circunstâncias. Ele sabia as tramas de Judas, mas não tolhiu a lei de liberdade, o livre-arbítrio do irmão que estava buscando caminhos de desamor. Ele não impediu que Pilatos lavasse as mãos e nem que a multidão ensandecida o colocasse na cruz, apresentando que é possível, sim, termos misericórdia, inicialmente de nós, necessitados, pacíficos, buscando pacificar o coração, para, quem sabe, em algum momento, algum dia, já possamos dizer: eu sou um pacificador. Faz sentido para nós? Daí a leveza, a suavidade do jugo e a leveza do fardo já pode ser, sim, sentida quando nós nos entregamos ao convite de Jesus. Porque eu passo a viver as experiências como instrumento transitório, temporário, altamente rico, para que eu me perceba como estou. A cada experiência eu percebo a informação tão necessária para que eu possa olhar para mim como aprendiz e dizer: puxa, nesse ponto tenho algo a ser trabalhado e vou laborar na minha intimidade. Vou buscar os caminhos para a operosidade interna, me transformando em um verdadeiro aprendiz do Mestre de amor. Daí o vinde a mim é esse convite de não ir para processos de já querer alcançar a plenitude sem os esforços. Querer chegar à pura e eterna felicidade sem os esforços será muito doloroso, porque os movimentos serão mascarados, as minhas atitudes serão vernizes. E na intimidade eu continuo com angústias, com medo, com insegurança. De nada adianta seguir o caminho estudando, sem que eu me coloque como aprendiz, refletindo na minha vivência diária. Porque por mais que eu estude, por mais que eu aprofunde todos os ensinamentos, é muito importante entender que existe um abismo entre o que eu já sei e a verdade universal. Daí o convite de sentir-se aprendiz, porque paulatinamente eu vou caminhando para decodificar as informações do universo e colocar na minha vivência diária. Daí o convite do amor, como lembrou o Alírio ontem, passa pela dimensão da lei de amor, nesse mandamento que Jesus nos traz. Amarás ao Senhor
teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Inicialmente, vamos refletir sobre um ângulo aqui colocado: teu coração, tua alma, teu entendimento. Podemos refletir que, se é teu coração, ou seja, teu sentimento, se é teu entendimento, que é a nossa capacidade, nossa vontade de já ir buscando o conhecimento, se é tua alma, que é nosso movimento de já ir vivenciando esse aprendizado, significa que nasceu aonde? Em mim. Teu. A fonte para amar a Deus nesse ângulo é teu. Não se ama a Deus sem aprender se amar primeiro. Deus nos ama, sim, a todos nós. Mas para usufruir do amor a Deus, o sentimento, o instrumento, é o alto amor. Não é uma atitude egoísta no sentido de, primeiro, então, eu vou me amar, para depois buscar o próximo. Porque há um mandamento aqui semelhante ao primeiro, que é concomitante. Eu não vou aprender a me amar sem a lei de sociedade, a lei de caridade, a lei de justiça, a lei de amor. Daí Paulo nos conclama: sem a caridade, eu nada seria. Daí, quando nós vamos buscar fazer o bem ao próximo, nós estamos encontrando as condições para nos amar. E amar a Deus é compreender que eu devo ser a fonte desse amor que Jesus convida. Eu, a fonte. Porque se eu não trabalhar na minha intimidade, não operar o desenvolvimento das virtudes, não serei fonte. E ninguém dá nada que não tem. Nós daremos apenas atos externos, falseados em si mesmos. Poderemos até receber algum mérito por alguma ação boa, mas uma ação boa não nos faz nos tornar boas pessoas se nós não estivermos desenvolvendo as virtudes no coração. Daí a fonte sou eu. A fonte é você. É o alto amor. Como diz Jesus no encontro com a samaritana no poço de Jacó. Respondeu Jesus à samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água do amor, que Jesus convida, se tornará fonte. Daí semear o bem é começar pelo bem a si mesmo, pelo alto amor. Esse é o primeiro ângulo que nós trazemos, aonde refletimos esse convite ao amor. Outro ângulo que o Alírio também comentou ontem, sobre essa tríade: amor de todo o entendimento, amor de todo o coração, amor de toda a alma. O entendimento
é a chave para que nós possamos acessar o sentimento e daí vivenciar de toda a alma. Mas não é esse entendimento superficial de tomar contato com a informação. Não é esse entendimento de quando lemos um livro apenas. Se fosse, bastava ler o livro e já sairíamos praticando todos os dias. O entendimento, o conhecimento, o nível do saber vai além. É importante lembrar que existe um código de informações do universo contido nas leis e que Deus conhece o antes e o depois de todas as informações do universo. Mas essas leis que regem o universo inteiro, Deus as colocou em nossa consciência, como está exarado na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Aonde está escrita as leis de Deus? Na consciência. O que rege o macrocosmo, rege o microcosmo. Daí, para que eu conheça as informações do universo, até a perfeição relativa, até alcançar a verdade com V maiúsculo, que é a verdade universal, no nível relativo, porque absoluto somente Deus, eu devo trabalhar a minha verdade com V minúsculo, buscando aonde as informações do universo, para ter o entendimento. Recentemente, o telescópio espacial Hubble detectou uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz da nossa galáxia, da nossa Terra. Daí, se eu tiver para ter o entendimento de todo o código universal de forma relativa, conhecer todas as galáxias, eu nunca chegarei à verdade. Eu não preciso fazer uma viagem de 13 bilhões de anos-luz para conhecer o universo. Está na minha consciência. Pertinho. Tão pertinho, mas tão distante. Ter consciência de si mesmo é acessar as leis divinas na consciência, buscando a autoiluminação. Esse é o nível do entendimento que Jesus convida. É quando o entendimento já busca o sentimento, porque apresentamos de forma didática, mas não é separado. O conhecimento sem sentimento não é conhecimento, porque ainda não entendeu de forma profunda. Quando esse saber já compreende o significado no coração, acessamos então o amor de todo o coração, que é todo o sentimento. Mas não é um sentimento apenas de sentir momentos, é um sentimento que acessa um dos atributos importantíssimos de Filho de Deus, que é o atributo criador. Deus é criador, nós somos co-criadores. Daí o sentimento só faz sentido quando eu crio sentido existencial. Quando a minha co-criação, o meu labor, dá sentido à minha existência, em conexão com as leis. Para simplificar e não ficarmos no movimento de querer entender apenas, é quando eu sinto uma emoção, não apenas no nível de uma ocasião, mas eu começo a perceber que paulatinamente eu já estou tendo sentido e significado na minha atual existência. Ela começa a fazer sentido em tudo o que eu faço, tem um sentido. Em toda circunstância que é transitória, eu me conecto com o que é permanente, que são os valores da alma. Eu me conecto com o que é essencial, que é imortal, pois imortal todos nós somos.
Daí eu acesso esse amor de todo coração. E quem aprofunda no entendimento e no sentimento, vai vivenciar de toda a alma. Esse é o grande convite de Jesus, para que nós comecemos a vivenciar aqui e agora, não num lugar distante. O reino de Deus é aqui e agora. Apesar que a felicidade não pertence ainda ao planeta Terra. Apesar que a felicidade não é deste mundo, mas nós já podemos ter a calma, a segurança, podemos ter a gratidão, já podemos vivenciar a humildade. Que bem foi trabalhada já hoje pelo AFRO. Esse é um aspecto importante do maior mandamento. Vamos buscar outro também, que é aquele da questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Na questão 11 do Livro dos Espíritos, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Veja, Deus tem dependência do nosso amor? Certamente que não, porque Ele já é amor, Ele já é misericordioso, Ele já é todo justiça. Se Ele não tem dependência, por que que Jesus nos convida a amá-lo? Como é possível amar Deus se nós não o compreendemos ainda? Aí na questão 9 nós podemos refletir. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Então, qual é a maior obra de Deus? As leis que regem todo o universo. E quem é quem já falei, né? Qual é a maior obra de Deus na minha vida? Eu. Amar a Deus começa na fonte, para jorrar esse amor a Deus. Deus nos ama, mas para usufruir desse amor, sem auto-amor, eu me afasto dele, mesmo ele estando presente em mim. Para usufruir do amor a Deus, só me amando. Não tem escapatória. Porque se eu não me amo, eu me deprecio. Se eu me deprecio, eu me afasto da convicção de que sou obra divina. E se eu não tenho uma convicção que sou obra divina, eu não tenho fé nem em Deus, nem em suas leis. E quanto mais, em mim. Daí vamos buscar o amor a si mesmo, que é decidir evoluir. Porque o que Deus mais quer para nós é que nós alcancemos a felicidade. Ele nos criou para sermos felizes. Ele quer que nós alcancemos a felicidade tendo conhecimento, consciência de si mesmo e consciência da finalidade da minha existência. Não é uma mera felicidade de gozos terrenos, é ter consciência da finalidade de eu existir. Para chegar à felicidade, eu devo decidir, evoluir. Mas não é só decidir,
porque quando eu decido e não começo a evoluir, o carro fica patinando na lama. Então, começar. Quando? Aqui e agora. Buscando o quê? Investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Se nós temos os atributos de filhos de Deus, já somos capazes de desenvolver as virtudes de cada atributo. Por exemplo, o atributo de sentir filho de Deus e no sentimento de filho de Deus. As leis divinas que nos trazem os códigos universais não são simplicistas de serem aprendidas. É fruto do esforço. Se eu quiser compreender as leis divinas apenas tomando algumas iniciativas, em alguns momentos, como numa palestra espírita, ou numa palestra em outra religião, ou em alguma atividade no bem, depois querendo e desejando alcançar a espiritualização no repouso falso do mundo, não chegaremos lá. Porque desejo de espiritualização não é vontade de se espiritualizar. Daí é necessário esses 4 passos que nós conhecemos: investigar para compreender, compreendendo amar e amando praticar as leis divinas. Pois só praticamos aquilo que amamos, e só amamos aquilo que compreendemos, e só compreendemos aquilo que investigamos. É possível, aqui e agora, compreender, amar, praticar, desde que eu decida evoluir e comece a investigar como funciona cada lei. Aí eu vou desmistificando lei de causa e efeito como lei de punição que eu trago na cultura de muitas e muitas encarnações. Vou desmistificando a lei de trabalho como trabalho fora somente, e não a operosidade, o labor íntimo pelo trabalho fora também. Vou desmistificando a lei de amor como algo que é só para os outros, que um dia eu vou ganhar em troca, numa tentativa de permuta, e vou compreendendo e começar a amar. Começo a amar a lei de causa e efeito, porque eu começo a perceber que o efeito de uma nova causa é instantâneo. Por exemplo, se agora eu sinto culpa por algo e compreendo, investigando a lei de causa e efeito, e começo a me sentir acolhido pela lei de causa e efeito, e troco o ato de desamor da culpa pelo ato de amor do arrependimento, eu sinto o efeito instantaneamente dessa decisão, dessa vontade. E a lei de causa e efeito não passa a ser algo distante. Se eu fizer agora, Deus vai gostar, e daqui 10, 20 encarnações, então eu não terei mais esse problema. Eu estarei quites com a lei de justiça. E essas virtudes, qual é a mais importante de todas? Vamos refletir sobre isso, começando aqui por Joana de Ângeles, no Amor Imbatível Amor. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto, realiza o mistério, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é extensão dele mesmo,
para finalmente amar a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Veja que é buscar o próximo, sim, para amar a Deus, porque o próximo é a obra divina mais próxima de mim depois de mim. Daí não é um ato egoísta o auto-amor, é o começo para nós ainda espíritos tão necessitados, aflitos e sobrecarregados. Amor ao próximo, fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. É cuidar da criação divina, é cuidar da obra divina, é o cultivo de hábitos morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo, para que o amor ao próximo seja fruto do alto amor. Daí nós buscamos no Livro dos Espíritos, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual delas? Vamos começar por ela, né? Não é melhor começar pela mais meritória? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. Mas os espíritos superiores dão um direcionamento, já que a gente não tem uma única virtude para dar um privilégio a ela, todas têm virtudes. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Quanto mais evoluímos buscando refletir em nós mesmos a lei de amor, para nos tornarmos fonte de amor, menos interesse egoístico, menos interesse pessoal. E mais me coloco na misericórdia, bem lembrada, bem refletida pelo Afro, na misericórdia, onde eu me coloco como alguém que já está buscando, de algum direito, por algum dever cumprido, ofertar esse direito, de algum repouso, de alguma situação, para me conectar com Deus, pois é na conexão com o bem que eu me religo ao Criador. Amar ao próximo é refletir o alto amor. Cuidando de mim, amarei a obra divina. Amando a obra divina, amarei o próximo como a mim mesmo, pois somente damos daquilo que temos. Decidir evoluir para, em estado de virtude autônomas, em sintonia com a lei maior, de amor, justiça e caridade, amar ao próximo. Decidir evoluir. Quando a virtude fica autônoma, quando não há mais tentação no vício ligado àquela situação que eu mereço acolher como uma virtude. Cada vez mais a virtude vai ganhando autonomia. E se eu me preparar nessa encarnação, na próxima, essa situação não me tenta mais, pois a lei do esquecimento não nos faz esquecer a nossa índole, que é construída pelas virtudes, dia a dia. Ou seja, nessa encarnação, não devemos deixar para a próxima, senão na próxima temos de começar tudo de novo. Preparar a próxima encarnação para ser mais leve
é aqui e agora. O próximo corpo, as sinapses cerebrais, todos os mecanismos do nosso próximo corpo estão conectadas com o perispírito, onde nós vamos, sim, estar cônscios daquilo que nos tenta, ainda daquilo que já não mais nos tenta. Fechemos nossos olhos alguns segundos. Lembre de alguém que na face da terra encarnado você mais ama. Coloque toda a energia nesse amor que você sente por essa pessoa. Agora veja a maior virtude que você vê nela. Sinta essa virtude. Agora olhe para você e veja se sente a mesma coisa. Veja, sinta a sua maior virtude. Isso é o alto amor. Comecemos por aí, por essa virtude. Intensifiquemos ela e sigamos em frente. Podemos abrir os olhos. E para o encerramento, nós gostaríamos de lembrar que o convite do amor passa pela operosidade interna. O convite do amor passa pelo esforço persistente, perseverante, manso, humilde, de coração. A nossa querida Adália, benfeitora, Espírito Luz, através do Afro, trouxe essa obra magnífica, Cântico das Virtudes. Trouxe também essa tríade, eu, Espírito imortal, Deus, leis divinas. Eu não posso mudar Deus, não tenho essa condição, nem mudar as leis divinas. Então, a Deus e às leis eu me entrego e vou agir no Espírito imortal que sou eu. A entrega e a ação é uma díade contínua, não estão separadas. A entrega é um movimento. A entrega é o consentimento do sentimento, é a resignação. E a ação é a obediência, é a voz da razão, como lembra Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Entrega e ação. Eu me sinto filho de Deus, me entrego a Ele. Eu sinto os atributos de filhos de Deus na alma, me relaciono e me entrego com as leis divinas. A fé se intensifica, pois eu sinto que, filho de Deus, vou buscar a operosidade, o labor íntimo, para alcançar as virtudes, me entregando à vontade de Deus e aos desígnios divinos através das leis, que são as balizas para que eu possa chegar à pura e eterna felicidade. E convicto que sou, esta convicção, esse sentimento de convicção nutrido pela fé, eu me sinto totalmente amparado, eu me sinto com confiança na vida. E sigo trabalhando, operando em mim, como convida Joana de Ângeles no livro Dias Felizes. Dias Felizes. Transforma as tuas horas num rosário de bênção, aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante. Formarás um patrimônio de felicidades, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa,
não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. E acessaremos o amor com gratidão, decidindo acolher a dádiva divina em minha vida. Eu vou agradecer não apenas o que recebo, mas cumprir os desígnios de Deus, evoluindo, conquistando, em gratidão, a dádiva. É a gratidão, o prazer de evoluir, a evolução. Quanto mais evoluo, mais gratidão. Quanto mais gratidão, mais prazer de evoluir. Quanto mais prazer de evoluir, mais gratidão. Quanto mais gratidão, mais evolução. São os frutos advindos do alto amor, conquistas do ser que despertou para a sua missão na terra de evoluir, desenvolvendo as virtudes. É o amor que nos convida, um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixai vir a mim os pequeninos, pois eu tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai venha a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai venha a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. O amor é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cura. É o amor, é a caridade. Se eu tiver essa chama divina, nada haverei de temer. A todos os instantes de minha vida, direi: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu sei. Se te agrada, Senhor, a piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça em minha alma, que incessantemente suba a teus pés a minha prece de gratidão. Se eu tiver amor, terei tudo o que se pode desejar na terra, pois terei a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que me odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se eu tiver amor, terei colocado o meu tesouro, onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram, e verei desaparecer da minha alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Se eu tiver amor, dia a dia, sentirei que o fardo da matéria se torna mais leve, e como o pássaro que voa pelos ares e não se lembra da terra, subirei incessantemente, até que a minha alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. Muita paz a todos.